verdade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós nos colocamos na vossa presença, Senhor, nessa manhã, pedindo que o Senhor nos ilumine, nos abençoe, envie sobre nós o Teu Espírito Santo, nos conduza e nos fortaleça, para que tudo aquilo que for meditado, rezado, nesta manhã, possa servir para a nossa salvação. Nós os pedimos isso por Cristo, nosso Senhor. Amém. E para iniciarmos bem este momento, vamos invocar a presença do Espírito Santo Consolador, o Paráclito. É pelo Espírito Santo que o nosso coração ganha vigor e ganha força, para que a gente possa, conduzidos pelo Espírito Santo, sermos orientados no caminho da salvação. Vamos cantar essa belíssima oração da igreja, o Veni Creator. Vinde, Espírito Criador, visitar as nossas almas, visitar o nosso coração, nos robustecir nessa manhã com o auxílio de vossa graça. Cantemos. Vinde, Espírito Santo, descei sobre nós e permanecei para sempre. Amém. Pedindo o auxílio daquela que sempre esteve ao lado de Jesus, o nosso perpétuo socorro, para que ela rogue por nós e nos oriente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, nós estamos com o tema desse retiro, o coração da nossa fé. Aliás, o coração da nossa fé pulsa nesses dias tão especiais que se iniciam hoje. O coração da nossa fé é o Tríduo Pascal, porque nele nós celebramos o mistério da nossa salvação. Celebramos a entrega de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua paixão redentora, a sua morte e ressurreição. O coração, o núcleo, o centro da nossa fé cristã católica consiste neste evento, ou nestes eventos, que nós chamamos
de mistério pascal do Senhor, a sua paixão, morte e ressurreição. Por isso o tríduo pascal, ele é o coração do ano litúrgico. É o coração de onde deriva todas as outras solenidades e festas da igreja, todas as outras celebrações e inclusive de onde surge a Eucaristia que nós celebramos. Por isso esses 3 dias, a sexta, o sábado, o domingo, que se inicia hoje, eu vou explicar isso daqui a pouquinho, são singulares para nós. É o nosso coração. Talvez agora tenha feito sentido para você o tema, ou melhor, o título desse retiro, o coração da nossa fé. Porque de fato, nesses dias, nós queremos entrar no coração pulsante daquilo que nos toca, daquilo que nos converte, daquilo que nos move, que é a nossa profissão de fé, que Jesus Cristo é o nosso Deus e Salvador, o nosso Senhor ressuscitado. Como um tríduo, tem 3 dias, e aí é necessário a gente percorrer um caminho, e entender o porquê que nós celebramos, nesses 3 dias, estes acontecimentos. A gente precisa agora entender que nós celebramos isso na força da liturgia sacramental. E isso nós precisamos ter convictos em nós, meus irmãos, minhas irmãs. Todas as vezes que nós nos reunimos para celebrar, para fazer memória a palavra do Senhor em liturgia, nós estamos entrando espiritualmente numa outra dimensão, numa outra esfera, porque a liturgia, ela atualiza a graça sacramental. Vou traduzir isso melhor para você. A nossa salvação aconteceu concretamente na história por volta do ano 30. Numa sexta-feira, véspera da Páscoa dos judeus, no ano 30, daí depende dos estudiosos, entre 30 e 33. É um acontecimento que ficou lá no passado. Nós não conseguimos voltar no tempo, né? E chegarmos lá no ano 33. Porém, pela graça do Espírito Santo, na força que Ele constituiu no corpo místico de Cristo, que é a igreja, cada vez que nós celebramos a Eucaristia, celebramos a liturgia, este acontecimento do passado é transportado para o agora. E é por isso que a liturgia, ela ultrapassa toda e qualquer oração. Porque nós somos levados para experimentar hoje, na nossa realidade, no presente, a força salvífica, a força redentora do acontecimento da paixão, morte e ressurreição de Jesus. É como se fosse que Jesus estivesse nos salvando agora, Jesus estivesse morrendo agora, mas não de novo, não uma segunda vez, mas de um modo real, perene, concreto, atualizando, trazendo para o nosso dia hoje a salvação que Ele nos obteve na cruz. E por isso ganha-se todo sentido celebrar o tríduo pascal do Senhor, porque nós vamos contemplar e nós vamos atualizar o núcleo da nossa fé, a paixão redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, mas agora me permitam, antes de entrar propriamente no tema do dia de hoje, fazer uma introdução para que você entenda melhor e possa desfrutar melhor de cada detalhe que nós vamos celebrar a partir de hoje. É necessário a gente voltar um pouquinho à cultura judaica e entender a importância da Páscoa para os judeus e também como é que os judeus compreendiam o tempo, como é que eles dividiam o tempo e dividiam e contavam os dias. Um judeu, ele tem uma mentalidade um pouco diferente da nossa. Nós marcamos o nosso tempo, o nosso calendário, a partir do sol. Tudo o que está no nosso calendário é marcado pelo ciclo solar. 365 dias, o dia inicia-se com o primeiro raio de sol, por isso às 0 horas, é a hora que o sol, teoricamente, começa a nascer, ou a terra começa a girar, de modo a ir na direção do sol. Então, aí nós temos a divisão dos meses e tudo mais. O nosso dia é marcado pelo sol. O judeu não.
o judeu ele marca o tempo a partir da lua. Então o dia do judeu inicia-se com o entardecer. Teoricamente para um judeu, hoje é quinta-feira, mas a nossa quinta-feira começou ontem, no pôr do sol de ontem, e vai concluir com o pôr do sol de hoje. Então o tríduo pascal, vocês vão ver numa imagenzinha a partir de agora, essa divisão para ficar mais claro. O tríduo pascal são 3 dias, mas começa-se com o pôr do sol de hoje e vai até o domingo. Então se constitui, na verdade, a sexta, por assim dizer, o sábado e o domingo. Os 3 dias do mistério central da nossa fé. O dia se inicia então mais ou menos às 18 horas, quando o sol se põe. E aí, faz sentido para você a gente ver aquela narração lá do livro do Gênesis, quando há o relato da criação do mundo. Eles não falam assim, houve uma manhã e uma noite, mas fala assim, houve-se uma tarde e uma manhã. Era o primeiro dia. Então este primeiro dia, segundo, terceiro e quarto, é marcado com a luz da lua e não com a luz do sol. E assim, a gente entende que o evento salvífico de Cristo, o dia da entrega do Senhor é um único dia. Esse primeiro dia do tríduo que vamos iniciar hoje, é o dia por excelência. Porque nesse dia Jesus se entrega totalmente a nós. Se entrega na Eucaristia e se entrega na cruz. Nas primeiras horas do primeiro dia, Jesus se dá no pão, se dá na Eucaristia, no memorial perpétuo do seu amor por nós. Ao findar-se do dia, Jesus se entrega na cruz. Dá-se totalmente a nós nesse único dia. Entendeu então agora? Como é que a gente até... Muitas pessoas me perguntam, mas Jesus não ficou 3 dias morto? Porque, olha, sábado, domingo ele já ressuscita. Mas veja, a sexta-feira à tarde, Jesus já estava morto. É o primeiro dia. O sábado judaico inteirinho, que se inicia com o pôr do sol da nossa sexta-feira e vai até o pôr do sol do nosso sábado. E a noite do domingo, porque ele ressuscita ao raiar do novo dia. A grande festa da ressurreição, a gente tem relato na Bíblia que é ao amanhecer daquele dia, o primeiro da semana. É importante a gente agora também entender uma outra coisa. A Páscoa, no seu sentido originário, ela não é uma festa cristã. Ela é uma festa judaica. Os judeus receberam essa festa por tradição. E é um memorial perene para os judeus. Nós vamos contemplar isso melhor daqui a pouquinho, quando entrar nos textos da liturgia da missa de hoje. Mas, antes da Páscoa ganhar todo o sentido que ela tem para o judeu hoje, e ainda mais para nós, a gente precisa entender uma outra coisinha. A Páscoa era, no primeiro momento, antes da libertação do Egito, celebrada como a festa dos pães ázimos. Era uma festa de pastores agrícolas, onde eles se reuniam em família e nos primeiros frutos da colheita, agradeciam a Deus, fazendo ali com o trigo puro, sem fermento, o pão, e com esse pão davam graças a Deus. E só depois, com o povo de Israel sendo escravo nas mãos dos egípcios, que a festa da Páscoa ganhou um grande significado para os judeus. E é esse significado que Jesus remonta. Me permitam, feita essa introdução, agora ir com você para a nossa meditação de hoje, cujo tema é: Ele me amou e se entregou por mim. Porque hoje nós queremos contemplar o primeiro dia do nosso tríduo pascal, o dia da entrega. E de modo muito singular, a entrega que Jesus se faz na ceia. Esse primeiro dia do tríduo pascal, ou seja, um dia que se inicia hoje, com o pôr do sol por volta das 18 horas, e vai até amanhã, às 17h30, 18 horas, é o dia que o Senhor se dá a nós. Se dá totalmente a nós. E de modo muito particular, hoje à noite nós vamos celebrar o primeiro modo como Jesus se dá, que se dá no pão.
se dá na Eucaristia, se dá no serviço. E é isso que nós somos chamados a perceber aqui agora pela manhã. O Cristo que nos ama. São Paulo fala isso com muita convicção na carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20. Ele me amou, e porque Ele me amou, se entregou por mim. Porque Ele me amou, Ele deu a vida por mim. E nisso nós devemos ter dentro de nós um profundo sentimento de gratidão. Uma gratidão que nos leva a amá-lo mesmo que de um modo imperfeito, mesmo que de um modo limitado, porque Ele se entregou como vítima, Ele se entregou como hóstia. Hóstia em latim significa isso, vítima, aquilo que é imolado. Por isso que nós chamamos aquele pão da Eucaristia de hóstia, porque a hóstia, ela é para nós o sinal da imolação do Cristo. E aí hoje, então, a liturgia nos atualiza e nos recorda essa entrega que Jesus fez por nós no altar da cruz, mas antes, na ceia com seus discípulos. A nossa liturgia, ela vai nos apresentar 3 momentos distintos, mas unidos. 3 coisas nos é apresentado. Primeiro, o mandamento do amor. Segundo, a instituição do sacerdócio ministerial. E por fim, a instituição da Eucaristia. As 3 se unem, as 3 se complementam e fazem com que esta celebração de hoje nos introduza no mistério da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós somos chamados, desde o início da celebração da missa de hoje, a nos exaltar, a nos alegrar na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente canta e a gente é convidado pela antífona de entrada, tirada da carta aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 14, a dizer: a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo é motivo de nossa glória, pois nela está a nossa vida e nossa ressurreição, porque Ele nos salvou e nos libertou. Veja bem, nós celebramos desde já a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente está vivendo um mundo onde nós somos cada vez mais ignorantes da cruz. A gente quer menosprezar a cruz, e a cruz perdeu para nós um valor, perdeu para nós o sentido. Nós somos chamados a perceber o valor da cruz. Não a cruz que nós carregamos nos nossos peitos, nas nossas medalhas, nos nossos cordões, mas a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz pela qual nos veio a salvação. É nela que está a nossa vida. A nossa vida só fez sentido pela cruz, a nossa vida só ganhou o brilho que tem pela cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós vamos degustar, aprofundar, mergulhar nesses dias que nós estamos celebrando. Mas vejam bem, a liturgia de hoje nos apresenta como leitura o relato da instituição da ceia pascal para os judeus, retirado no livro do Êxodo. Se você está aí na sua casa, acompanha comigo o livro do Êxodo, no capítulo 12, versículos de 1 a 8 e depois de 11 a 14. E aí, me permitam parar um pouco em alguns detalhes, para que isso possa fazer conexão para a gente daqui a um pouquinho, quando a gente amarrar tudo e nos colocarmos em oração. A leitura começa assim: naqueles dias, o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: no 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Se a família não for numerosa bastante para comer o cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito.
e devereis guardá-lo preso até o dia 14 deste mês. Então toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e untarei os marcos de suas portas, na casa em que o comerdes. Comereis a carne nessa mesma noite, assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Assim deveis comê-lo, com os rins cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. Veja bem, o Senhor define para nós aqui o que é a Páscoa. A Páscoa literalmente significa passagem. Em hebraico é isso que significa, simboliza a palavra Páscoa, a passagem. Uma tripla passagem. A passagem de Deus que fere todos os filhos primogênitos dos egípcios, ou daqueles que não tinham a marca do sangue na porta. É o primeiro sentido da passagem. O segundo sentido, o Senhor que passa, ou seja, o Senhor que salta. Ele passa pulando as casas que foram marcadas. Mas também, o terceiro sentido, no Senhor que passa, todo o povo passa com Ele. O Senhor que passa por aquela região do Egito, para libertar, salvar, mostrar a sua glória e seu poder. Veja, o Senhor se valeu disso por causa da dureza do coração dos egípcios. Não é que Deus queira a morte, mas foi um sinal prefigurativo, que nós vamos perceber. Porque às vezes pode ficar parecendo que Deus gosta do sofrimento, Deus gosta da morte. Será que não tinha jeito de libertar o povo de Israel sem ter que matar ninguém? Olha, os caminhos de Deus às vezes ultrapassam os nossos. E por causa da dureza do coração, este foi o caminho que o Senhor encontrou para que aquele povo se abrisse e entendesse que Ele era o único Senhor, o único Deus, do qual não há outro. Então essa passagem do Senhor é ao mesmo tempo a passagem do povo escolhido. Porque uma vez que o Senhor passa, todo o povo agora é convidado, é chamado por Ele a experimentar a libertação. A Páscoa é tão importante para os judeus, como nós vimos aí no versículo 2 da leitura, que ela marca o início do ano. O início da vida do judeu é a Páscoa. O ano inicia-se para ele com a Páscoa. E por isso, a Páscoa ganha para o judeu um significado muito maior. E alguns sinais são importantes. Gravam bem. Além da passagem do Senhor, há um cordeiro. Esse cordeiro que precisa ser puro, sem mancha, um cordeiro novo. Há outra coisa, o cordeiro ele é imolado, ele é sacrificado. Precisa-se tomar parte do sangue do cordeiro. Como é que está escrito aqui no versículo 8. Tomar um pouco do sangue do cordeiro, depois o sangue será passado na porta. Veja, dois elementos muito importantes: sangue e madeira. Porque os umbrais das portas das casas antigamente eram feitos de madeira. Isso é para nós muito significativo. Por fim, os pães ázimos, os pães sem fermentos. Agora, o pão sem fermento simboliza a união da antiga festa judaica dos pães ázimos com a nova festa judaica, a passagem do Senhor. Muito bem. Jesus, ele recapitula todas as coisas. Jesus, ele dá sentido salvífico a tudo aquilo que existe e a tudo aquilo que realmente foi por nós feito para a nossa salvação. O nosso Salvador, ao assumir a nossa condição humana, ele deu sentido a tudo aquilo que em sinal prefigurativo já havia nos sido dito pelos profetas. Estava relatado nas Escrituras. Dentre elas, a Páscoa judaica. Se a Páscoa se tornou para o judeu um memorial eterno, porque assim vai concluir a leitura nos versículos de 12
a 14, diz assim: naquela noite eu passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e infligirei os castigos contra todos os deuses do Egito. Eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal na casa onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável, em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações como instituição perpétua. Esta instituição que o Senhor mandou celebrar eternamente, como sinal da libertação, como um sinal de Deus que atende o clamor do seu povo, que estava oprimido, que estava subjugado às forças do faraó, é uma instituição perpétua, celebrada por todos aqueles que tinham feito a aliança com Deus. Mas veja bem, Jesus, sendo a plenitude da revelação, o Verbo de Deus encarnado, ele deu sentido muito maior a esta celebração. A festa da Páscoa, ela é marcada no primeiro mês do ano, porque nós vimos aí que o ano vai começar com ele dos judeus. É quando para eles começam a primavera, o período nosso agora, quando inicia-se o nosso outono. O primeiro sábado de lua cheia é a festa da Páscoa para os judeus. Nós estamos nesse momento. Os judeus também se preparam esses dias para celebrar a sua Páscoa. Jesus, sabendo que aquela Páscoa do ano 30 seria o momento derradeiro, antecipou esta ceia. É o que nós vamos ouvir no Evangelho de João, no capítulo 13. Veja como João começa. Era antes da festa da Páscoa, porque a festa é celebrada no sábado. Jesus antecipou para a noite do dia anterior, a noite da sexta. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Grave bem este versículo que virá agora. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus antecipa a ceia por amor. Ele antecipa essa celebração pascal por amor a nós. Ele nos amou até o fim, e o fim não significa somente o fim da sua vida, mas significa que Ele nos amou por inteiro. Ele se deu totalmente a nós, Ele se deu sem reservas, sem guardar nada de si, sem querer tomar parte de si, sem egoísmo. Jesus se deu por inteiro, amando-nos totalmente até o fim, e por isso Ele decide antecipar, mas antecipar para levar à plenitude o acontecimento pascal. Nós vemos que dois elementos constituem esse rito, essa liturgia que Jesus celebra. Obviamente, segundo os estudiosos da área, Jesus não celebrou o rito judaico da Páscoa com o cordeiro, mas Jesus celebrou uma festa judaica chamada Todá, que significa ação de graças, que em grego se traduz como Eucaristia. Jesus celebrou uma festa de ação de graças com os discípulos, onde o essencial era o pão sem fermento e o vinho, as ervas amargas e o vinho. Nesta festa, Jesus acrescenta, Jesus inventa um pouquinho de moda e coloca-lhe algo novo. Uma delas, o ato de lavar os pés dos discípulos. E algo completamente extraordinário, que nós vamos ouvir relatado na segunda leitura da carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos de 23 a 26. São Paulo é o primeiro a narrar a noite da Eucaristia. Esse relato da carta aos Coríntios é o relato mais antigo que nós temos da instituição da Eucaristia. Bem anterior
ao primeiro relato que está no Evangelho de Marcos. São Paulo, que não estava naquela ceia, já tinha recebido da igreja essa tradição, já tinha recebido da igreja este ensinamento, e por isso ele diz assim: o que eu recebi foi isso que eu vos transmiti. Veja bem, meus irmãos, e me permita parar aqui para abrir um parênteses. Nós, na igreja, nós não ensinamos a nossa opinião pessoal. Nós somos chamados a abrir o nosso coração para acreditar num outro que é maior do que nós, que é maior do que a própria igreja. Por isso aqui, São Paulo ensina aquilo que lhe foi transmitido. E quantas vezes nós abrimos mão daquilo que é a verdadeira fé por opiniões contrárias? Porque, isso já não faz mais sentido para o nosso tempo, não é bem assim, a igreja precisaria mudar, isso precisaria ser revisto. Talvez sejamos nós que tenhamos essas opiniões, mas nós não vivemos de opinião, a gente vive aquilo que nós recebemos. A fé é um dom, e como dom, ele é dado, nos é dado por Cristo, por meio da sua igreja. Os sacramentos são dons, e como dons são dados por Cristo, por meio da sua igreja, inclusive a Eucaristia. E é por isso que São Paulo diz isso: eu recebi, por isso eu vos transmito. E o que ele nos transmite? Ele começa dizendo assim: na noite em que foi entregue. Veja bem, meus irmãos, a noite de hoje é a noite da entrega. A noite com a qual se inicia o primeiro dia do tríduo pascal, a noite com a qual se inicia a sexta-feira, ou seja, hoje, porque nós estamos usando o tempo judaico, é a noite que o Senhor se entrega. O Pai entrega o seu Filho, e essa entrega que o Pai nos deu do seu Filho, a primeira entrega que está subentendida nesse versículo, na noite em que foi entregue, significa que o Pai, desde antes da criação do mundo, já havia preparado o seu Filho para vir ao mundo, se entregar a nós, para que nós pudéssemos conhecê-lo. Mas mais do que isso, o Pai entrega o seu Filho desde a encarnação, desde o dia em que ele se fez carne no seio de Maria, e essa entrega de Jesus foi uma entrega constante, até chegar agora, o momento derradeiro, a noite da entrega. Mas não somente isso. Na noite em que foi entregue, ele foi entregue nas mãos dos romanos, foi entregue na mão dos judeus. Jesus foi entregue pelas autoridades civis, políticas, por aqueles que detinham o poder de governo naquela época. Mas também não é somente essa entrega, há uma outra entrega por trás dessa noite, a entrega dos seus. Os seus, representado em Judas, entrega Jesus na mão das autoridades. Veja, apesar de Jesus nos afirmar isso, ninguém tira a minha própria vida, ninguém me entrega, eu a dou por mim mesmo. Ele acolhe esse projeto salvador do Pai como uma entrega verdadeira. Nesta noite, ele ceou com os seus apóstolos, e como narra São Paulo, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que será dado por vós, fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, também tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, farei isto em minha memória. De fato, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor, até que ele venha. 4 ações aqui são muito importantes. Na noite em que foi entregue, Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graças, partiu e deu e entregou aos seus discípulos. Isso define para nós toda a ação litúrgica da igreja, de modo especial o sacrifício da Eucaristia. Quando o padre toma o pão, agindo na pessoa do Cristo, pela procissão das oferendas, dar graça, toda a oração eucarística é uma ação de graças. O partir o pão, que é o rito da fração do pão,
e distribui na comunhão. Nós estamos repetindo os mesmos gestos que Jesus fez, a mesma ação que Jesus realizou, até que Ele volte e nos encontre preparados para este momento. Mas qual que é a grande novidade? Os discípulos estavam acostumados, eram judeus, com essa bênção toda, essa ação de graças. Mas Jesus, Ele pega o pão, depois de dar graças, Ele faz isso. Ele parte o pão, dizendo: isto é o meu corpo. Veja, o gesto de Jesus é ao mesmo tempo profético e penhor daquilo que vai acontecer. Profético, porque ao dizer isto é o meu corpo, não foi simplesmente o falar, mas há uma ação por trás. Ele está dizendo: olha, isto aqui é o meu corpo, que será entregue por vós. Aquilo deve ter escandalizado os discípulos. Por quê? Primeiro ele falar que o corpo dele se estava fazendo pão, mas muito mais, por mostrar que seu corpo seria partido, rasgado, dado como ovelha em sacrifício. Os judeus tinham um costume, e esse costume fica mais claro ainda quando Jesus pega um pouco de vinho, coloca no cálice e diz: este cálice é o cálice da nova aliança em meu sangue, que será, como diz o padre Ibrahim, derramado por vós e por todos. Jesus não fez distinção para quem Ele derramaria o seu sangue. Jesus derramou o seu sangue por mim, por você, pelas pessoas que a gente gosta, mas também pelas pessoas que a gente não gosta tanto, pelas pessoas que nem o conhecem, para a salvação de muitos. Muitos, porque nem todos acolhem este sangue derramado. E veja, dá uma ordem: fazer isto em memória de mim. Lá no Antigo Testamento a gente precisa entender, né? Quando a gente entende, as coisas fazem mais sentido. Que aliança é essa que Jesus está dizendo? A primeira aliança. Porque se há uma nova, significa que houve uma segunda. Ou melhor, se esta é a nova, significa que houve uma primeira. Teve uma aliança anterior. E essa aliança que Deus fez está relatada no livro do Êxodo, a partir do capítulo 19. E lá, vou resumir muito, bem rapidamente. Vocês podem ler com calma aí o capítulo 19 praticamente inteiro. Esta aliança, ela foi celebrada da seguinte maneira: Deus pediu que Moisés subisse o Monte Horebe. E lá no alto do Monte Horebe, Deus fez todo um ritual para que ali fosse feita e selada a sua aliança com o povo. Qual que é este ritual? Moisés sobe, ouve a voz de Deus, recebe de Deus o mandamento, o decálogo, os 10 mandamentos. E aí, como sinal da garantia, eles celebram um sacrifício no alto do monte. Preparou um altar de pedras, uma pedra, como era costume dos judeus. Imolou-se um cordeiro, colocou um cordeiro sobre o altar, e o sangue do cordeiro aspergiu sobre as tábuas e depois sobre o povo. Esse sangue do cordeiro que foi imolado no alto do Monte Horebe é o sinal da aliança que Deus fez com o seu povo, da aliança verdadeira que Deus constituiu. E o que era o fundamento dessa aliança? A aliança consistia numa única coisa: vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus.
Não tereis para si outro Deus além de mim. Este era o fundamento da aliança. E é uma aliança feita com pacto de sangue, porque o sangue do cordeiro simbolizava isso. Ou seja, Deus estava falando assim: eu dou a minha palavra e asseguro por minha vida. Um pacto de sangue, se uma parte quebra o pacto, ela tem que pagar, e às vezes pagar até com a própria vida. Pouco tempo depois, o povo quebrou esta aliança. O povo desviou-se, arrumou para si outros deuses. Mais uma vez, um povo que rompe com essa aliança. Mas Deus permaneceu fiel. Deus permaneceu firme na sua promessa. O povo que mereceria a morte por causa dessa quebra de aliança, agora encontra em Cristo uma nova e derradeira aliança. Veja bem, meus irmãos, veja bem, minhas irmãs. O sangue dos cordeiros, como nos narra o autor da carta aos Hebreus, ele por si não era válido. Ele não trazia para nós a expiação, o perdão, a reconciliação. Por isso ele vai dizer: sacrifício e oblação não o quisestes. O autor da carta aos Hebreus diz isso claramente, mas ao falar de Cristo ele vai retomar o salmo dizendo: mas tu me fizestes por vós sacrifício, e eu disse: eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. O Cristo se fez para nós o Cordeiro. O Cristo se fez para nós penhor e garantia da nossa salvação. E Ele veio se entregar para nós, em nossas mãos, para nos dar esta vida. Ele veio cumprir a vontade do Pai. Com prazer se deu a nós agora no pão. Agora vejam as relações. Como Moisés subiu o monte para firmar a aliança com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo vai subir o monte para firmar a nova aliança conosco. Ele, sendo Deus, sobe o monte Calvário para constituir no alto do monte uma nova aliança. Como Moisés recebeu de Deus o mandamento, Jesus, neste mesmo dia da entrega, nos dá o seu mandamento. E o mandamento novo de Jesus, ele ultrapassa o mandamento da antiga lei sem contrariá-lo. Até agora, em toda a vida de Jesus, Jesus não tinha dado o seu mandamento. Jesus repetiu o mandamento da lei judaica. Quando ele foi interrogado: mestre, qual que é o maior mandamento? Ele respondeu: o maior mandamento é este: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas, agora na ceia, ele dá o seu mandamento, que nos é dado na liturgia, que nós vamos ouvir hoje à noite no Evangelho de João, e João deixa claro isso. Depois de lavar os pés, Jesus dá aos discípulos o mandamento que é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Veja, a nossa medida agora não é mais nós mesmos. A nossa medida do amor não é mais o nosso critério. A nossa medida do amor é Ele. Nós somos chamados a amar como Ele nos amou, como Ele fez por nós, subindo no altar da cruz para nos dar a vida. Vejam bem, e eu quero concluir isso para a gente rezar e terminar essa nossa primeira reflexão da manhã. Moisés subiu o monte, recebeu um mandamento, fez um sacrifício como garantia da sua aliança. Jesus sobe também o monte, nos dá um mandamento, e na cruz é Ele mesmo o sacrifício. Ele é na cruz, ao mesmo tempo, o sacerdote, porque Ele se oferece, Ele faz a reconciliação, a mediação, Ele se põe em nosso nome nas mãos do Pai, perdoando-nos, amando-nos. Mas Ele é ao mesmo tempo o Cordeiro, porque é o seu sangue agora o sinal da nossa salvação, o sinal do nosso pacto com Deus, o sinal que nos reconcilia. Mas ao mesmo tempo Ele é o altar,
porque é nele que se realiza a consumação da nossa salvação. Cristo é para nós sacerdote, altar e cordeiro. No altar da cruz se manifesta a entrega que Cristo nos deu na ceia. Por isso a Eucaristia que nós celebramos, ela não é simplesmente um manjar, um jantar, mas ela é para nós sinal do sacrifício único e verdadeiro de Cristo. Se Cristo não tivesse morrido na cruz, o gesto que ele fez na noite anterior de dar aos seus discípulos em alimento não teria sido válido. O partir o pão, mostrando aqui que ele estava dando isso como seu corpo, como seu sangue, é uma espécie de selo, de garantia, de penhor para mostrar, olha, eu vou dar para vocês o meu corpo, eu vou dar para vocês o meu sangue, eu vou dar para vocês minha alma, eu vou dar para vocês a minha divindade. Se Cristo não tivesse morrido na cruz, teria sido de brincadeirinha, teria sido um teatrinho que ele fez com os discípulos. Mas aqui, na ceia, ele antecipou com os seus aquilo que horas depois ele viveria na cruz. E por isso Jesus manda que esse sacrifício seja repetido até que ele volte. Veja bem, meus irmãos, agora é a nossa nova Páscoa. A nossa nova Páscoa não é celebrada com sangue de animais. A nossa libertação não é celebrada com um jantar qualquer. A nossa libertação é celebrada com o sangue de Cristo. Se na história da salvação, numa noite, e a noite simboliza o pecado, o distanciamento de Deus, e nós vamos entender isso por quê? Porque foi na noite que foi entregue, que houve pelo menos João narra isso, né? A hora de Satanás é a hora da noite. Então a noite traz todo este sentido do distanciamento de Deus. Se no início houve a noite do pecado, a noite das trevas, onde o homem diante de uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, lá no Gênesis, trouxe para si o pecado, a morte, a distância com Deus. Se durante a escuridão da escravidão do pecado, o homem oprimido pelos egípcios, a escravidão do povo do Egito, que oprimia o povo eleito de Deus, era para eles um sinal do rompimento com o plano salvífico de Deus. Na madeira da porta, com o sangue do cordeiro marcado, era para eles sinal de salvação. Agora nós temos uma outra madeira, um outro lenho, o lenho da cruz, onde não mais o sangue de um animal é garantia da nossa salvação, mas o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, o único e verdadeiro sangue. É de Cristo, vejam bem, é de Cristo que os antigos sacrifícios recebem o seu valor. Porque o valor dos animais no Antigo Testamento era um valor prefigurativo, ou seja, vai acontecer com o Cristo como acontece com os animais. Por isso esse sacrifício tem valor no Antigo Testamento, mas já em vista do dia dele. A Eucaristia nos é dado então, meus irmãos e minhas irmãs, como um memorial perpétuo, como um memorial de amor, como um memorial de que Cristo está realmente operando e atuando em nós a sua obra redentora de salvação e de comunhão com o Pai. É isto que nós celebramos ao fazermos memória à ceia do Senhor. Celebramos a entrega de Cristo agora por nós no altar da Eucaristia. Ele se entrega para que nós, comungando, recebendo do seu corpo, recebendo do seu sangue, possamos tomar parte da sua salvação. É isso que ele nos fala. Ao lavar os pés, Jesus está fazendo de um modo estético, plástico, visual, aquilo que ele faria também na cruz. Porque vejam bem, escandalizou Pedro, escandalizou os discípulos e nos escandaliza também hoje. Porque na cultura judaica, o ato de lavar o pé de alguém era típico dos escravos. Somente um escravo é que tinha essa função de lavar os pés. Por isso São Paulo vai dizer aos Filipenses, ele assumiu a condição de escravo
E a escravidão de Jesus era a nossa condição humana, era esta vida aqui. Ele, sendo Deus, se rebaixou, se aniquilou, assumindo a condição de escravo para servir. Servir quem? Servir a humanidade. A vida inteira de Jesus foi serviço, e ele deixou isso muito claro. Eu não vim para ser servido, mas para servir. E o ápice do serviço de Cristo é a doação de sua vida. Jesus se deu por inteiro na cruz. E é por isso que ao lavar os pés dos discípulos, Jesus estava mostrando: olha, eu me fiz servo de vocês. Eu me rebaixei por amor a vocês, eu me aniquilei por amor a vocês, e estou aqui lavando os pés de vocês para que vocês sejais limpos dos vossos pecados. Pedro não entendeu porque ele estava com a coisa plástica na cabeça, e aí, não, Senhor, o Senhor é mestre, o Senhor nunca vai me lavar os pés. E Jesus fala: Pedro, se eu não te lavar os pés, você não vai ter parte comigo. Porque aqui, o que está por trás é tomar parte do serviço de Jesus. E aí, Jesus está dizendo: tomar parte não é simplesmente ter os pés banhados, mas é ter a alma banhada naquilo que Ele fará na cruz. Na cruz, Ele nos presta o seu maior serviço. Ele nos salva, nos devolve a vida, morre a nossa morte. E por isso Ele fala: olha, eu aqui estou dando a vocês a garantia de que o Pai vos ama, porque eu vos amei. Pedro ali simboliza a mim e a você. Porque Pedro, na sua limitação, pensou como cada um de nós pensamos na maior parte das vezes. Jesus nos dá a resposta. É necessário tomar parte. É necessário ter parte com Ele. E essa parte a gente toma ao celebrarmos o seu memorial de salvação, ao celebrarmos a Eucaristia. Meus irmãos, minhas irmãs, eu sei que é muita coisa para pouco tempo. E não pretendo esgotar os sentidos muito profundos destes textos bíblicos, nem desse dia de hoje. Mas eu acho que ficou claro para você que hoje nós iniciamos a celebração do mistério da nossa redenção, do único sacrifício, do sacrifício de Cristo, um sacrifício de amor. Por isso deve brotar no nosso coração no dia de hoje uma profunda gratidão. Gratidão a Deus por Ele ter nos amado assim, por Ele ter nos amado como ninguém é capaz de nos amar. Gratidão a Deus por Ele não só ter dado a sua vida no alto da cruz, mas por dar-se a nós no altar da Eucaristia. A Eucaristia é sinal vivo, real, presente de que Deus nos ama. A Eucaristia é para nós um sinal concreto da ternura e da bondade de Deus, da ternura e da compaixão de Deus, que nos ama por inteiro e se compadece da nossa miséria. A Eucaristia é sacrifício. A Eucaristia é o Calvário que se atualiza para que eu e você tenhamos vida. Hoje nós celebramos esse mandamento, o mandamento do amor. Um amor que não conhece limites. Amor, gente, não é obrigação. Nós não somos obrigados a amar. Amor é gratuidade. Amor é algo que se conquista. E Deus foi conquistando o nosso amor. E Deus e Deus conquista-nos por amor ao dar a sua vida na cruz. Veja, Jesus nos ensina isso. Amai-vos como eu vos amo. Essa é a nossa medida. Cristo é o nosso critério. Cristo é a nossa medida. Porque Ele é quem é para nós, sinal vivo do amor e da ternura de Deus. Por isso hoje a gente celebra. Celebra até que Ele volte. Veja, a Eucaristia celebrada no início era prefiguração daquilo que aconteceria com o povo. Por isso Deus mandou que os hebreus celebrassem com os rins cingidos, cajado na mão. Imagina você, como é que você vai cear em casa com cajado na mão, e para que isso? Para mostrar que aquilo que eles celebravam ali
eles iriam fazer pouco tempo depois. A ceia que Jesus celebra com os seus discípulos é sinal também daquilo que aconteceria pouco tempo depois na sua cruz. A Eucaristia que nós celebramos é um acontecimento que vai acontecer conosco pouco tempo depois desta nossa vida. Quando nós chegarmos no céu, nós veremos a Ele, ao mesmo tempo, como sacerdote, altar e cordeiro, nos servindo a alegria de participar da sua vida. Por isso, nós celebramos o coração da nossa fé. O coração da nossa fé que pulsa na Eucaristia, que pulsa no mandamento do amor. Celebrando a Eucaristia, nós fazemos presente o memorial da paixão do Senhor. Vivendo o mandamento do amor, amando como Ele ama e não como nós amamos, nós estamos fazendo pulsar a vida de Jesus nos nossos dias. No sacerdócio ministerial, que nós celebramos hoje pela manhã, onde agora está iniciando a missa da unidade, onde os sacerdotes são chamados a renovar a promessa, eles fazem esse compromisso, porque não existe a Eucaristia sem o sacerdote que age na pessoa do Cristo. E não existe a ceia sem aquele que lava os pés. O sacerdote é o homem chamado para viver o sacrifício. Não só o sacrifício da cruz, mas o sacrifício da própria vida. É um homem do sacrifício, porque fez da sua vida uma oferta a Deus, servindo ao povo, lavando os pés dos outros. Esse é o verdadeiro sentido do sacerdócio. Aquele que também aprende a ser servo, como Jesus foi. Nesse momento eu convido você a tomar parte de tudo isso. A fechar um pouco seus olhos e agradecer a Deus por Ele nos ter dado seu Filho, por Ele ter nos entregado seu Filho. Agradeça a Jesus por Ele entregar-se a nós no pão, no vinho. Cristo que se dá na Eucaristia para a nossa salvação. Toma consciência, ó cristão, de que fostes amado. Toma consciência, ó cristão, de que a nossa fé não é uma filosofia, de que a nossa fé não é uma utopia, mas é uma realidade concreta. É uma pessoa que, sendo Deus, se fez servo, que se aniquilou, que se rebaixou, que se fez homem, e feito homem morreu por mim e por você no altar da cruz, para religar-nos ao Pai, para dar-nos a verdadeira vida, mas que se fazendo Deus, mas que sendo Deus, se fazendo homem, se faz pão no altar da Eucaristia, para ser para nós uma garantia, um sinal perene, um sinal concreto de que somos amados até o extremo, somos amados até a cruz. Deus nos ama, Deus se entregou por nós. Você que está acompanhando nesse momento, tenha essa certeza. Ele faria tudo de novo. Aliás, Ele faz nova todas as coisas. Por isso hoje, que você da sua casa, tomando parte dos ritos litúrgicos, deixa-se atualizar no seu coração cada gesto que a liturgia nos propõe no dia de hoje. A renovação do mandamento do amor, a entrega na Eucaristia, o gesto do lava-pés, percebendo tudo isso como prefiguração daquilo que vamos celebrar ainda no mesmo dia de hoje, a entrega redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos, Senhor, porque mesmo sem merecermos, mesmo quando quebramos a sua aliança, a primeira aliança que fizemos contigo, de sermos o teu povo e o Senhor nosso Deus, o Senhor não nos tratou como exigem as nossas culpas. O Senhor não desistiu de nós. Nós te agradecemos, Senhor, e entendemos que celebrar
O coração da nossa fé é celebrar o seu plano de amor, que não conhece limites, que não conhece barreiras, que não conhece restrições, mas que vai até o fim. Você na sua casa também pode ir agradecendo a Deus. Agradeça ao Senhor por Ele dar-se a você, por Ele ser o seu servo. Deixa que o Senhor lave os teus pés nesta manhã. Deixa que o Senhor faça com você como Ele fez com os discípulos, te convide para a mesa, te coloque dos lados e que você possa ouvir do Senhor isso. Olha, eu que sou o seu mestre e Senhor vos amei, amai-vos como eu vos amo. Não se canse de amar, não canse de dar a sua vida pelos seus. Não deixe que o peso dos seus pecados te faça desanimar de dar a vida por mim, porque eu não desanimei. Eu me entreguei no pão por você, eu me entreguei no vinho por você, eu me entreguei na cruz por você, e a minha entrega foi por amor. A minha entrega é de um Deus que ama. Senhor, nós te agradecemos. Nós te agradecemos porque nós entendemos que celebrar nesta manhã, celebrar neste dia, o mistério da sua entrega, é celebrar o seu amor por nós. Te agradecemos, Senhor, pela nossa redenção. E te agradecemos porque o Senhor continua nos convidando a tomar parte da tua vida. Cada vez que comemos deste pão, cada vez que bebemos deste vinho, nós recordamos o seu amor por nós. Nós contemplamos a tua presença entre nós e nós percebemos na pessoa do sacerdote, nas espécies consagradas, na ação de graças, na palavra proclamada, o teu infinito amor que não se cansa de amar. A ti seja, Senhor, a honra, a glória, o louvor. Dá-nos a graça de tomar parte dos teus sofrimentos. Dá-nos a graça, Senhor, de tomar parte do teu amor, para assim desfrutarmos da tua vida e podermos contemplar o Senhor no céu. Nesse minuto em silêncio, é o tempo da contemplação. Contemple. Deixe que esse mistério que nós meditamos faça eco no seu coração. Deixe que esse mistério possa ir te envolvendo, de modo que hoje, ao iniciarmos o sagrado trito, tudo faça sentido. E reze comigo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fica o meu convite para amanhã, a nossa segunda reflexão. A gente contemplar amanhã o mistério da morte do Senhor, que faz parte desta entrega, da entrega deste mesmo dia. Cristo
se entregou no pão, mas se entregou também na cruz. Fica para você esse meu convite. Amanhã, às 8 horas, o segundo dia desse nosso retiro. É um retiro diferente. Nós não vamos estar fisicamente unidos, e nem o dia inteiro unidos. Mas meu apelo, o meu convite, o meu desejo é que ao longo do dia de hoje, você possa ir degustando, me desculpe a expressão, ruminando essas palavras. E se é para ficar uma coisa, de tudo isso que eu falei, fique com essa frase de São Paulo aos Gálatas: Ele me amou e se entregou por mim. Que desça sobre você, sobre sua família, sobre o dia de hoje, por intercessão de Nossa Senhora, aquela que esteve sempre unida ao seu Filho Jesus. A bênção do Pai que nos ama incondicionalmente e que é Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Como final, essa música. Que você possa concluir ouvindo essa música, tendo essa certeza. O amor não desistiu de você. A Eucaristia é sinal de que o amor te ama. O amor que é o próprio Deus se manifestou na cruz, te chama para uma vida nova. Não deixou de me esperar. Ele não deixou de acreditar em mim. Ele não deixou de me esperar. Ele não deixou de enxergar em mim sua imagem e semelhança. Mesmo quando esqueci que revelo o seu amor, ofusquei meu valor e até desisti de lutar por não saber quem sou.